cicatriz de acne tem tratamento. A gente precisa ver, primeiro, que tipo de cicatriz é essa. Algumas pessoas ficam só com mancha depois das lesões de acne, que é o que a gente chama de hipercromia pós-inflamatória. Ficam aquelas manchinhas, sabe aquela manchinha depois de espinha? Uhum. Eu tô com uma aqui no queixo, escondida com corretivo. Pode ser só mancha, e aí a gente trata com clareadores específicos, sempre lembrando que sequela de acne a gente começa a tratar depois que não tem mais acne ativa. Ah, então não dá pra fazer um enquanto trata o outro. Pode fazer durante o tratamento do outro, mas não adianta muita coisa. Primeiro eu preciso parar a atividade da acne, então não adianta eu tratar a manchinha da espinha de ontem, se hoje eu vou ter uma espinha nova que vai deixar com outra manchinha, né? Então, tratar a acne como um todo. E aí, quando sobram só as manchas, a gente trata com clareador. Às vezes, até alguns produtos para acne especificamente já tem clareador, porque essa é uma queixa muito comum, então a indústria já resolveu esse problema pra gente. Mas as lesões que mais incomodam são aquelas cicatrizes atróficas, que a gente chama, que ficam com aquela alteração de relevo na pele, parecem vários furinhos. Elas têm tratamento, não é uma receita de bolo. Nem para os dermatologistas, assim, é um desafio tratar cicatriz de acne. No geral, a gente associa vários tratamentos que podem incluir microagulhamento, laser, skin booster, às vezes até procedimento cirúrgico para tirar as cicatrizes individualmente. É um processo longo, né? Dificilmente, a não ser que seja uma cicatriz muito inicial, muito discreta, dificilmente um tratamento sozinho vai ser capaz de melhorar totalmente essas cicatrizes. Então, assim, dá para tratar, melhora bastante, mas você tem que estar afim de tratar. Por isso que a gente insiste tanto no tratamento da acne antes que ela vire cicatriz, porque é muito mais fácil, tanto para o médico quanto para o paciente. Mas e o quanto de espinha você precisa ter para saber que vai surgir essa cicatriz, assim? É por causa de... Tem como eu ter muita espinha e não ter cicatriz? Ou é uma coisa de recorrência de espinha surgindo no mesmo lugar? Por que surge essa cicatriz? A acne é uma doença inflamatória, né? Então, quando a gente tem inflamação na pele, durante o processo de cicatrização, podem acontecer algumas coisas. A mais comum por conta desse processo inflamatório, lembra que eu falei de onde fica a melanina na pele? Uhum. Às vezes a inflamação tá ali, bagunça essa melanina, e aí o que a gente chama que ocorre um derrame pigmentar. Essa melanina meio que cai onde não deveria e forma essas manchinhas. Isso é um motivo para ter as manchas. Às vezes, nessa cicatrização, a gente forma fibrose. Mesma coisa, você tá com um processo inflamatório porque você machucou a mão. Para formar a cicatriz, às vezes forma fibrose, né? Então, é isso que acontece. Nessas cicatrizes atróficas, com essas depressões no rosto, é fibrose aquilo. É como se fosse cicatriz de machucado mesmo. Porque o machucado leva a um processo inflamatório e a acne leva a um processo inflamatório. Em tese, quanto maior a inflamação, maior a tendência de formar fibrose. Na prática, a gente vê que realmente quem tem mais acne tem mais tendência a formar cicatriz, mas eu já vi quadros de acne super intensa que o paciente não evoluiu com cicatriz. A gente fala que cicatrização é uma coisa super individual, né? Tem gente que às vezes tem uma espinha e fica com um queloide. Então, em linhas gerais é isso. Quanto mais acne, mais inflamação, mais cicatriz. Mas, na prática, a gente vê que existem algumas exceções por conta da cicatrização de cada um. Uma coisa que eu tenho uma percepção minha, e aí você pode me corrigir como especialista, por exemplo, que a gente está falando de cicatriz de espinha e espinhas, eu tenho amigos que sofreram com isso, é que principalmente homem é muito não ligado a cuidar da pele, não cuidar da saúde, não cuidar de si mesmo. Então, e principalmente na adolescência ainda, que é uma parte que começa a ter falha de comunicação com os pais, começa a ter esse problema de bullying. Então, ele entra na puberdade, e a puberdade às vezes vem como um acidente de trânsito, né? Você não tá esperando, acontece. E aí, de repente, você começa a surgir espinha, começa a surgir pelo, começa a surgir tudo, e você não tá entendendo o que tá acontecendo com a sua pele, com o seu corpo. De repente, seu rosto já tá inteiro cheio de espinha.
e você ainda não tá entendendo que vai ter a cicatriz até começar a reparar que tem as cicatrizes. Então é meio que é necessário um acompanhamento dos responsáveis também, né? Eu sinto que falta a informação pro adolescente, pro jovem, e falta às vezes esse acompanhamento do pai ou de quem tá por perto, da rede de apoio, de olhar e falar, pô, não, filho, ó, esse problema na pele é normal, a gente precisa buscar um especialista. Porque isso acaba sendo tarde demais. Quando o cara vai chegar na informação, quando ele vai chegar no conhecimento, eu sinto que, putz, cara, passou do ponto que a gente consegue resolver isso, né? Exato. Eu acho que você pegou num ponto muito importante, que é a informação. E é isso que a gente está fazendo aqui hoje, né? Levando informação. Claro que na adolescência, você tá precisando de informação de todos os lados. Porque tá tudo acontecendo em todos os âmbitos da sua vida. Difícil você estar 100% alinhado de informação em todos esses aspectos. Mas os pais também, né? Eu vejo muitos, acho que tem 2 perfis. Ou aquele paciente adolescente que não tá nem aí, mas a mãe que leva de mão dada no consultório do tipo, trata meu filho. Ou, às vezes, aqueles pais que falam, não, acne é normal. E realmente é uma coisa muito frequente, mas dá pra tratar. E às vezes o paciente tá cheio de lesão, um quadro que você sabe que vai levar a cicatriz. Os pais estão meio nem aí e o paciente está incomodado, mas ele ainda não se sente empoderado o suficiente para pedir uma consulta. Então, acho que a gente passa muito por essa necessidade de informação mesmo. É super comum ter acne na adolescência. Se você tem uma espinha ou outra, não se incomoda com isso, tá tudo bem. Mas começou a incomodar, procura um especialista. Às vezes ele vai te prescrever só um sabonete. Às vezes ele vai falar, cara, nesse grau de acne, não precisa se incomodar. Ou às vezes você tá minimamente incomodado, ele vai falar, nossa, caramba, que bom que você veio, porque se a gente não tratar a partir de agora, você pode evoluir com cicatriz. Então, é informação para você procurar um especialista e aí ele vai poder te dizer o grau que tá, a necessidade de tratamento, enfim. Uma outra questão, vamos pensar que eu sofri muito com espinhas durante a adolescência. Fiquei com mancha, cicatriz, tudo mais. Existe algum prazo para eu cuidar disso? Se eu resolver cuidar disso aos 30 anos, eu consigo resolver ou minha pele já passou por outros processos que eu já não vou conseguir cuidar? Não existe prazo, tá? A acne, ela se manifesta de uma maneira muito individual em cada paciente. Então, existem os casos mais graves, os casos mais leves. Difícil eu te dar uma data, né? Mas o que a gente sabe é que, independente do estágio em que você está, a gente consegue ou tratar a acne que está ativa ou tratar a cicatriz. Então, a mesma coisa do envelhecimento. Tem pessoas mais velhas que vão no consultório e falam, doutora, eu não tenho mais jeito. Claro que tem jeito, pelo amor de Deus. A qualquer momento que você quiser se tratar, a gente vai poder te ajudar. É claro que, quanto antes, melhor. Mas, não consegui, não tive informação, não tive acesso. Vai com a idade que você tiver. Esses dias eu atendi um paciente, ele tem uns 70 e poucos anos, uma acne super grave, que ele teve na adolescência, ainda com bastante sequela. E ele me contando da história, né, da vida dele, que, enfim, ele não tinha muitas condições quando era mais jovem e tal, acabou não tratando. E aí, quando ele tinha lá por uns 20 e poucos, 30 anos, ele foi no dermatologista que falou assim pra ele, quando você fizer 50 anos vai melhorar. E ele ficou feliz com essa informação, ele ficou sofrendo com acne super grave até os 50 anos. Porra! Hoje ele tá cheio de cicatrizes e fala, doutora, não quero tratar minhas cicatrizes, isso faz parte de mim e tá tudo bem. Mas o cara foi sincero comigo e eu não queria tratar, eu esperei fazer 50 anos. É uma opção? É uma opção. Recomendo? Não. Pô, mas que paciência. Você olha pra mim e fala, se tiver 50, melhor. Eu falo, porra. Eu dei risada quando ele me contou isso. Falei, não é possível, é piada. E ele, não, mas aí deu 50, fiz 50 anos, melhorou mesmo. Putz. Juro. Então, assim, cada um é cada um. E ele super de boa com as cicatrizes. Não, já tô acostumado com a pele, então... Isso, velho, eu nunca vi velho com espinha. Velho tem espinha? Isso é uma coisa boa.
Pode ter. Pode ter, eu nunca reparei. No geral... Idoso espinhento, nunca vi. No geral, ao longo do envelhecimento, a nossa pele vai ficando cada vez mais fininha. Então, a gente perde água com mais facilidade e a pele resseca mais, né? Idoso, geralmente, tem a pele mais ressecada do que adolescente, a gente na idade adulta. Mas existe idoso com cravo, com espinha também. Eu vejo mais idoso com cravo, principalmente nariz, Exato. assim. Aquele... É menos comum, mas existe. Esse que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast sobre cuidados com a pele para homens. Se você quiser assistir o episódio completo, clica aqui do lado e vou deixar um outro corte aqui que com certeza você vai gostar. E não esquece de se inscrever aqui no nosso canal. Valeu!